Meus irmãos, boa noite a vocês todos. Eu os saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu peço aos meus irmãos que fiquemos todos de pé e abramos a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ler os versículos 4 a 6. Versículos 4, 5 e 6 da palavra de Deus. João 14, versículos 4 a 6. O texto sagrado diz assim: E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós, acrescenta o versículo 7, se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Então, eu corrigi de última hora. Meu texto é João capítulo 14, versículos 4 a 7. Entendemos isto? Vamos orar. Deus, nós te louvamos por esta noite, agradecemos a Ti por mais esta boa e santa oportunidade que Tu nos dás de, reunidos como Teu povo, servirmos a Ti por meio de Jesus Cristo e no poder do Santo Espírito de Deus. Recebe-nos e a adoração que viemos oferecer a Ti. E como se esta graça já não fosse inexplicavelmente maravilhosa, nós ainda suplicamos que a Tua voz poderosa, que emana da Tua palavra, fale ao nosso coração conforme a nossa necessidade, para nos ensinar, para nos exortar, para nos edificar sobre a rocha da verdade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, relembremos aqui o passo a passo da noite da quinta-feira da Paixão. O que já estava acontecendo ou já tinha acontecido a esta altura dos fatos? Jesus combateu a disputa entre os discípulos por posições no reino de Deus, lavou-lhes os pés, indicou o traidor, e o traidor deixou o cenáculo. Em seguida, Jesus anunciou a sua partida, prescreveu o novo mandamento, previu a negação de Pedro e a deserção de todos os discípulos, falou sobre a necessidade de extrema vigilância naquele momento, instituiu a ceia do Senhor e confortou os discípulos com as palavras de João capítulo 14, versículos 1 a 3. Olha o que dizem esses versículos. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Se recorde comigo que nesta passagem, a fé em Deus e em Jesus Cristo, a existência de muitas moradas, a certeza plena do acesso a elas pelo caminho que Jesus estava para percorrer, foram, assim,
as palavras consoladoras de nosso Senhor naquele momento. E deste texto mavioso, eu colhi com vocês no último domingo 5 verdades sobre as quais devemos nos firmar. Vou recordar. Jesus Cristo conhece a perturbação do nosso coração. Estão lembrados? Mais importante do que vencer a tristeza é não sair do caminho. Apenas a verdade produz a segurança que a alma carece para achar descanso. A bem-aventurança celestial reside nisto, na comunhão com o Pai e com o Filho. E, por fim, disse que nós não teremos a mais perfeita bem-aventurança até que Jesus Cristo volte para nos tomar para si, quando somente então veremos a consumação da nossa salvação. É evidente que tantas outras coisas poderiam ser ditas, inclusive para além daquilo que pode ser alcançado por este que vos fala. E muitas coisas também poderiam ter sido perguntadas pelos discípulos ao Senhor, tão somente se eles tivessem posto sua mente nas palavras de conforto de Jesus. Mas Jesus retorna ao tema que os perturbava. E é isso que eu quero chamar a atenção de vocês agora. Preste atenção, por favor. Ele já havia dito no capítulo 13, versículo 33, para onde eu vou, vós não podeis ir. No versículo 36 do capítulo 13, primeira parte, Pedro já havia perguntado a Jesus: para onde vais? A essa pergunta, lá no capítulo 13, versículo 36 ainda, Jesus havia dito a Pedro apenas que para onde eu vou não me podes seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Em suas palavras de conforto, eu relembro, Jesus disse que essas partida e separação seria aos discípulos totalmente necessárias, seria para o proveito deles. Vou preparar-vos lugar. E também transitórias. Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Então você percebe que existe todo um diálogo a partir do dito de Jesus, no sentido de que para onde eu vou, vós não podeis ir. Isso causou tumulto. Em nosso texto, no versículo 4, Jesus retoma esse tema. Veja, era isso que estava perturbando todo mundo ali. A partida de Jesus. Esse destino desconhecido. Por que Jesus vai e nós não podemos estar com Ele? No versículo 4, e nós já estamos em nossa passagem, Jesus disse assim: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Na Almeida Revista e Corrigida, nós temos uma variante textual que eu penso que deve prevalecer. É uma variante tanto antiga quanto numerosa nos manuscritos do texto grego, que diz assim, mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Espera aí. Jesus diz que os discípulos sabem o que eles pensam que não sabem. Ou, no mínimo, que já sabem muito mais do que o que pensam que sabem. Ou, pelo menos, tem potencial para saber tudo o que precisam. Já existe um verdadeiro conhecimento. Embora o conhecimento anda defeituoso, anda incompleto nesse momento, mas já há conhecimento verdadeiro.
E é a partir desse conhecimento já existente que mais conhecimento virá. Jesus disse quando contou suas parábolas de Mateus 13, vocês se recordam? Pois ao que tem, se lhe dará mais e terá em abundância. Já existe um conhecimento verdadeiro. Veja que o que nós temos aqui é o cenário de pessoas que estão insatisfeitas, embora tendo tudo. Gente faminta, ainda que sentada na frente de um banquete farto. Gente doente, apesar de já ter o remédio às mãos. Em síntese, Jesus diz que tudo já está posto perante os seus olhos. Eles é que não estão vendo com a clara compreensão. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Olha o que nós temos no versículo 4. E vós sabeis o caminho para onde eu vou, né? Talvez melhor, como na revista e corrigida, mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. A doutrina da passagem, esta passagem que retrata o diálogo com Tomé. Ela começa exatamente no versículo 4 com a afirmação de Jesus, segue com a pergunta de Tomé no versículo 5 e fecha com a resposta de Jesus a Tomé nos versículos 6 e 7. É por isso que eu precisei fazer uma correção na minha informação inicial. Entenderam, sim ou não? Nós temos aqui o diálogo com Tomé. E, em resumo, a doutrina da passagem é a seguinte. Jesus está dizendo, eu vou para o Pai, para a casa do Pai. Eu mesmo sou o caminho para o Pai, para a casa do Pai. Então, se você me conhecer, disse Jesus, você tanto conhece o Pai, para quem eu estou indo, como o caminho até o Pai, que sou eu. Em outras palavras, os discípulos têm diante de si tudo o que precisam, porque eles têm diante de si Jesus Cristo. E Jesus Cristo é tudo o que eles precisam. Em Jesus Cristo eles têm tanto o Pai, como o caminho até o Pai. Quero saber se vocês estão me entendendo bem, sim ou não? Então, tudo parte aqui desta afirmação de Jesus. Eu repito, o que Jesus está dizendo mesmo? Que os discípulos já estão com tudo o que precisam diante dos seus olhos. Eles tanto sabem o destino, como o caminho de chegar até lá. Bom, mas segundo o versículo 5, me parece que os discípulos não compreendiam desse modo. Veja que Tomé diz que não sabe nem para onde Jesus vai. Olha o versículo 5. Senhor, não sabemos para onde vai. Para onde vais? E nem o caminho que leva Jesus aonde Jesus vai. Então Tomé diz, como saber o caminho? Realmente estas duas coisas andam juntas, um destino, um certo destino, e o caminho que conduz até ele. Se nós não sabemos o destino, nós também não saberemos o caminho que leva até ele. E aí eu quero que os meus irmãos notem isto. Jesus diz que os discípulos já sabem as duas coisas. Ele já sabe o destino e o caminho até o destino. Tomé diz, por outro lado, que os discípulos não sabem nenhuma coisa nem outra. Nem o destino e, por via de consequência, não sabem também o caminho que leva até o destino. É notável como os discípulos negavam abertamente aquilo que Jesus dizia, não é? Sem nenhum escrúpulo aparente. Jesus dizia uma coisa e eles então retrucavam, dizendo, não é bem assim. Vocês se recordam do texto do último diálogo com Pedro, né? Para onde vou? Não me pode seguir agora. Jesus disse, Pedro, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Agora,
Tomé, pelo menos, parece também realmente mais modesto, não é? Porque Pedro achava que estava pronto para seguir a Jesus e tal. Tomé, pelo menos, demonstra mais desejo de conhecimento dos próprios caminho e destino de Jesus. Então, Tomé também, como Pedro, nega abertamente aquilo que Jesus havia acabado de dizer, mas está numa condição melhor, porque é melhor se confessar ignorante do que propalar sobre o que não podemos fazer. Então, acompanhe comigo. Versículo 4, nós temos a afirmação de Jesus: vocês sabem o caminho e sabem o destino. Versículo 5, Tomé diz assim: não sabemos o destino. Como é que nós podemos saber o caminho? E aí nós chegamos na resposta de Jesus a Tomé. Meus irmãos, me acompanhem nisso. Versículo 6. A resposta de Jesus tem início com mais um eu sou. Eu sou. Este eu sou é recorrente no Evangelho de João. Então é mistério apreender que Jesus se coloca como aquele que é tudo quanto necessitamos. E não como meramente o doador daquilo que nós necessitamos. Não é apenas que ele é o doador do pão da vida, ele é o pão da vida. Não é apenas que ele ressuscita, ele é a ressurreição e a vida. Não é que ele apenas abre a passagem e provê proteção sob o teto do aprisco, ele é a porta. Então veja que Jesus não se coloca, não se apresenta como provedor daquilo que nós necessitamos, ele é a provisão. Isso também é verdadeiro quanto à questão essencial relativa ao caminho até Deus o Pai. E quanto a isso, Jesus não apenas sabe o caminho, ou aponta o caminho, orientando ali um viajante sem norte. Você sabe como é que chega lá? Ah, eu sei como chega lá. Não, Jesus não é que ele apenas sabe o caminho e poderia apontar o caminho, ou indicar o caminho. Se Jesus apenas soubesse apontar o caminho, ele teria nos entregue a tarefa de trafegar por ele por nossas próprias força e escolha. E se esse fosse o caso, jamais chegaríamos a Deus. Isso porque entregues a nós mesmos, todos os nossos esforços seriam vãos. Como se nós tentássemos voar com pulos e com abanos de braços. Por nossos esforços e mesmo por nossas justiças, que não passam de trapos imundos, conforme o profeta, tudo que nós conseguimos fazer é atrair a maldição da lei. Eu lembro que está em Gálatas, capítulo 3, versículo 10, primeira parte. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Colocando de uma maneira mais clara, todos aqueles, pois, que estão tentando se achegar a Deus e ser justificados perante dele, cumprindo, obedecendo os preceitos da lei, estão somente conquistando para si, sobre si, a condenação que a lei prescreve para aqueles que lhe desobedecem. Mas Jesus não é apenas o que aponta o caminho, ele é o caminho, ele é o caminho. E por isso, nele, temos a certeza que nós chegamos ao destino, chegaremos ao destino. Qual é o destino? O destino é o Pai, o destino é a casa do Pai. E ele é o caminho porque somente ele é o mediador entre Deus e os homens, segundo 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Ele é o caminho porque somente ele é a propiciação pelos nossos pecados, 1 de João, capítulo 2, versículo 2.
Ele é o caminho porque somente ele a si mesmo se deu por nós a fim de remir-nos de toda a iniquidade. Tito, capítulo 2, versículo 14. Ele é o caminho porque somente ele, Deus, fez pecado por nós. Segunda aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Ele é o caminho porque nele somente há redenção. Romanos capítulo 3, versículo 24, e foi por isso que ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta frase revela que Jesus não é um professor de teologia. Alguém que está tão longe de Deus que tudo quanto pode fazer é apontar para o caminho que ele mesmo carece desesperadamente. Não, 1000 vezes não. Jesus está indo ao Pai, mas ele mesmo está tão próximo do Pai e ao mesmo tempo tão capaz de conduzir-nos ao Pai que pôde dizer, ninguém vem ao Pai senão por mim. E não importa com quantas figuras se possa expressar a realidade de entrar na comunhão eterna com Deus, Jesus é, em todos os casos, sempre ele mesmo, a concretização da realidade em tudo quanto acontece. Se salvar-se é ir a Deus, Jesus é o caminho. Se salvação é dita em termos de um fartar-se, Jesus é o pão da vida. Se entrar na comunhão eterna com Deus é dito como uma passagem para o aprisco das ovelhas, Jesus é a porta. Se a salvação é sair das trevas, Jesus é a luz do mundo. Então, não importa com quantas formas de linguagem queiramos saber como é que podemos ter acesso a Deus. Não importa como isso venha a ser dito. Em todas elas, Jesus é a própria realização da substância, e somente ele pode nos tomar pelas mãos e levar à presença de Deus. Em nosso texto, se a comunhão eterna com Deus é dita como um conhecimento, Jesus não é apenas o mestre da verdade religiosa. Ele é a verdade. Ele é o conteúdo, talvez no sentido de ser Jesus, a revelação completa de Deus, o Verbo encarnado, a palavra viva, aquele que revela a Deus por meio de si mesmo. E se Deus não possui outro meio de se autorrevelar, não poderia mesmo haver outra forma de conhecê-lo, senão pela palavra viva de Deus, que é a encarnação da autorrevelação de Deus. Além disso, se a salvação é vista como um passar da morte para a vida, Jesus não é apenas o doador da vida. Ele é a vida. Tem alguém recebendo notificação de WhatsApp? Desliguemos. Eu estava dizendo que se a salvação é vista como um passar da morte para a vida, Jesus não é apenas o doador da vida. Ele é a vida. Note isso, por favor. Jesus disse, eu sou o caminho, o quê? A verdade e a vida. Eu não sou o que aponta o caminho somente. Eu não sou o que ensina a verdade somente. Nem o doador de vida somente. Eu sou a substância das coisas. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu quero saber se vocês estão me entendendo nisso. Sim ou não, gente? Quando Jesus diz que é a verdade, ele também pode ter querido dizer que ele é a realidade da presença de Deus entre nós. Eu sou o caminho, eu sou aquele que traz Deus, o verdadeiro Deus, aquele que traz Deus para a comunhão dos homens. Eu sou o caminho, a verdade no sentido de o verdadeiro, a verdadeira manifestação de Deus e a vida. Se tomarmos desta forma, João fez uma interpretação autêntica lá
que está lá em 1 de João, capítulo 5, versículo 20, os meus irmãos apenas ouvem, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Ele nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E João continua dizendo, e estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. João ouviu, décadas depois, aquela fala marcante de Jesus. Estava ainda reverberando na sua mente. E décadas depois ele escreveu, digamos, uma interpretação autêntica, e aí Jesus pode ter querido dizer que ele é o caminho, ele é o verdadeiro, no sentido de verdadeira manifestação de Deus, e a vida. Agora, eu ainda ressalto que estes 3 substantivos estão coordenados e não sabemos precisamente se havia a intenção de Jesus de interligá-los de algum modo. O fato é que entrar na comunhão eterna com Deus exige ir a Deus, conhecer a Deus como Ele é e fruir da vida que somente Ele pode conceder. Vocês concordam com isso? Comunhão com Deus é exatamente isso. É ir a Deus, é conhecê-lo como Ele é e fruir, colher a vida que somente Ele pode conferir, conceder. E se esse é o caso, Jesus diz que a salvação é Ele e reside nele, do começo ao fim, do meio de alcançá-la até a própria realização. Ele é o princípio, o meio e o fim. E nele nós devemos iniciar. Em Jesus nós devemos prosseguir e em Jesus nós devemos terminar. Como a verdade, Jesus é o guia do nosso caminho e como a vida, Ele é o fim do nosso caminho. Bom, mas volte para a pergunta de Tomé. Não sabemos para onde vais. Como saber o caminho, Tomé? Você está olhando para o caminho. Quero saber se vocês estão me entendendo bem, sim ou não. Muito bem. Bom, se o destino é o Pai, o caminho até o Pai é Jesus, ele já disse, portanto, os discípulos já conhecem o caminho. E vós sabeis o caminho, ou conheceis o caminho, como na revista e corrigida, não é? Versículo 4. Agora, quanto ao próprio destino, os discípulos o conheciam? Segundo Tomé, não. Não sabemos para onde vais. Lá no versículo 5. Segundo Jesus, sim. Pelo menos em parte. Isso está no versículo 4. Sabeis para onde eu vou. Então, veja que, segundo Jesus, os discípulos conheciam o destino. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, versículo 4. Isso porque os discípulos conheciam não apenas o caminho. E se eles conheciam o caminho, também conheciam o destino para o qual o caminho conduzia. Mas por que os discípulos conheciam não apenas o caminho, mas também o destino para o qual o caminho conduzia? Ora, como o destino é o Pai, e quem conhece a Jesus conhece também o Pai, se os discípulos conhecessem a Jesus suficientemente, com a devida clareza, saberiam para onde Jesus estava indo. Olha o que está no versículo 7, primeira parte. Se os discípulos tivessem conhecido a Jesus em tudo quanto estava para ser revelado sobre ele, naquele momento, tudo estava na iminência de acontecer, eles, os discípulos, por via de consequência, conheceriam também o Pai. Versículo 7, primeira parte, se vós me conhecesseis, me tivesseis conhecido, conheceríeis também
a meu Pai. Agora eu quero que você perceba que existe aí um agora, um desde agora, interposto aí no versículo 7, que vale a pena e chama a nossa atenção. Porque esse agora interposto ali ressalta uma mudança que está para acontecer em toda a forma como Jesus seria visto pelos discípulos. A partida de Jesus como uma exaltação da sua glória, vocês se recordam disso? Jesus falando de sua partida em termos de uma glorificação. A partida de Jesus é como uma exaltação da sua glória. Na conquista da justificação do pecador, revelaria Jesus como Jesus é. Quem é Jesus? Paulo diz, a imagem do Deus invisível. O escritor aos Hebreus o diz, o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Então veja o que Jesus está dizendo. Versículo 7, segunda parte. Desde agora, note o desde agora, uma vez que Jesus estava no caminho da cruz, não é? Desde agora que os discípulos veriam a exaltação da sua glória na salvação do seu povo. Desde agora, finalmente saberiam que conhecem o Pai e que sempre estiveram diante do Pai. Olha o versículo 7, segunda parte. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Em síntese, Jesus disse em resposta à pergunta de Tomé que ele é o destino, Jesus. E o caminho até o destino. O destino é o Pai. E conhecer e ver a Jesus é conhecer e ver o Pai. O caminho é o caminho até o Pai, que só pode ser percorrido por quem está nele, em Jesus, porque ele é o caminho. Então, mais uma vez, o que Jesus disse foi, Tomé, você já conhece, ou pelo menos deveria conhecer, porque tudo está posto diante dos seus olhos. Qual é a sua dúvida? Ah, você não sabe o caminho? Eu sou o caminho. Ah, qual é a sua dúvida, Tomé? Diga, você não sabe para onde eu vou? Ora, eu vou para o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Veja, Tomé, está tudo diante dos seus olhos, homem. Quero saber se vocês me entenderam, meus irmãos. Muito bem, então me permitam extrair algumas verdades a respeito das quais nós podemos nos assegurar, não é? Para o fim de nós buscarmos a santificação das nossas almas. Em primeiro lugar, 4 verdades eu quero ressaltar. Me ouça nesses pontos, por favor. Em primeiro lugar, nós devemos saber que o que está diante de nós, o que já é parte da nossa realidade, experiência, aquilo que já é nosso e opera em nós, tudo isso é muito maior, é infinitamente maior do que a nossa mente é capaz de captar. Escrevendo aos Efésios, Paulo, eu recordo aos meus irmãos, orou por aqueles crentes para que eles recebessem espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Pai da glória. Isso para que eles, aqueles irmãos, fossem iluminados e viessem a saber, não algum conhecimento oculto, um enigma indecifrável, uma revelação nova de Deus. Não, não era para nada disso. O espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Pai da glória era necessário para que aqueles irmãos fossem iluminados e viessem a conhecer aquilo que já lhes pertencia, que já era parte de sua experiência. O quê? Paulo diz ali, a esperança do seu chamamento, a riqueza da glória da sua herança nos santos e a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Paulo está, naquele contexto, pedindo uma iluminação do Espírito Santo para que aqueles irmãos, não que eles viessem a receber revelação nova, eles não careciam. Paulo pede a Deus que eles recebessem uma condição tal, uma iluminação tal, uma clareza tal do Espírito, para que eles compreendessem
com mais plenitude aquilo que já lhes pertencia e que já fazia parte de sua realidade, de sua experiência. Eu quero que vocês entendam uma coisa, meus irmãos. Tudo já é parte da nossa experiência. Vocês sabiam disso? Tudo já está posto perante os nossos olhos. Mas ainda assim, mesmo frente a essas realidades que são parte do que somos e do modo como vivemos, nós não passamos de crianças. Nós somos como crianças brincando com a espuma das marolas que sobram na areia da praia. E nós temos apenas uma leve noção de que elas escondem as profundezas abissais dos oceanos que não seríamos capazes de desbravar nem se tivéssemos 1000 vidas. Assim estavam os discípulos diante do Senhor da glória e sabendo tão pouco a respeito dele. Nada sabiam ainda sobre sua morte como um pagamento total pelos nossos pecados. Eles não entendiam sobre a necessidade de Jesus como a nossa propiciação. Eles não suportaram nem mesmo cogitar na possibilidade do Messias prometido pendurado no madeiro. Essas eram realidades que vieram a conhecer muito mais somente após a ressurreição e o Pentecostes. Nada obstante, estivessem ali, olhando para o Senhor da glória, o Verbo que se encarnou e habitou entre eles, cheio de graça e de verdade. Hoje, nós, cristãos, sabemos ou podemos saber muito mais do que os discípulos de Jesus sabiam na noite daquela quinta-feira. Embora não tenhamos caminhado com Jesus, não estivéssemos ali acompanhando o ministério terreno de Jesus, seguramente, nós hoje conhecemos muito mais do que os 11 discípulos de Jesus que estavam com ele até o fim da festa do cenáculo na última Páscoa. Nós sabemos muito mais sobre o caminho que Jesus estava para percorrer naquele momento e sobre as suas conquistas. Mas ainda assim nós não passamos de crianças. É verdade que nós sabemos que somos habitação do Espírito Santo, mas apenas muito superficialmente nós entendemos isso, não é? E apenas muito superficialmente nós entendemos as operações do Espírito dentro de nós. Nós sabemos que nos foram dados meios de graça para a nossa santificação, mas sobre a importância e a profundidade e a eficácia destes meios, nós temos apenas noções que são muito superficiais. Nós não passamos de crianças. Existe na vida cristã, que já é nosso, que já é parte da nossa realidade, muito mais do que o que nós temos sondado. Em segundo lugar, saibamos que não é possível admirar Jesus sem adorá-lo. Eu quero dizer, ou adoramos, ou não podemos admirá-lo de modo algum, a não ser com uma inexplicável incoerência. E eu preciso explicar isso aos meus irmãos. Preste atenção, por favor. Aquilo que Jesus disse na passagem a respeito de si, ninguém pode dizer, a não ser que esteja afirmando que é a própria divindade. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Qual dentre os homens pode dizer de si mesmo que é, ele mesmo, o meio pelo qual se pode retornar a Deus? Qual dos homens pode se dizer tão igual a Deus a ponto de se afirmar ou de afirmar que quem vier a conhecê-lo, conhece a Deus?
Quem pode dizer, você quer conhecer a Deus? Então me conheça. Jesus excluiu a tudo e a todos, quando a questão é o meio pelo qual se pode ter comunhão com Deus e obter conhecimento dele. Ele não se apresentou apenas, repito, como mais um mestre da religião. O que ele disse foi que não é possível ir a Deus senão nele. Conhecer a Deus senão nele. Ter a vida de Deus senão nele. Os substantivos caminho, verdade e vida vêm acompanhados ali, não por acaso, de artigos definidos. Um para cada substantivo. Porque não pode haver dúvida que só existe um caminho inerrante, que é ele. Uma verdade infalível, que é ele. E uma vida eterna, que é ele. Quanto à comunhão eterna com Deus, qualquer outro caminho é uma mentira que conduz à morte. Como Jesus disse coisas a respeito de si que somente Deus poderia dizer, a minha conclusão é que nós ou admiramos na forma de uma adoração que se deve somente a Deus, ou nós devemos tê-lo como um lunático, um charlatão da pior espécie, pela blasfêmia de se ter arvorado a condição de único capaz de garantir acesso a Deus por ser Deus ele mesmo. Por outro lado, se apenas admiramos a Jesus sem adorá-lo, e não o adoramos porque descremos nas suas autoafirmações, nós não passaríamos de tolos e, além disso, de idólatras, que adoram apenas um ídolo, que se coloca em pé de igualdade com a divindade, apesar de não sê-lo. Se nós queremos negar a Jesus com alguma lógica, o raciocínio teria que ser este. Primeiro, Jesus afirmou ser Deus. Segundo, eu não acredito que Jesus é Deus. Por isso, eu não o adoro. E não posso admirá-lo de forma alguma, porque eu não admiraria a leviandade de uma criatura que se afirma em pé de igualdade com a divindade. Se nós quisermos esboçar, por outro lado, alguma lógica em nossa adoração a Jesus, isso exige de nós uma coerência também, que pode ser assim esboçada. Primeiro, Jesus afirmou ser Deus. Segundo, eu creio nas afirmações de Jesus e creio que Jesus é Deus. É por isso, e somente por isso, que eu adoro. Então, se você quiser ter alguma coerência e agir com alguma lógica, não há meio termos no relacionamento com Jesus. Ou você o adora, porque reconhece como verdadeira a autoafirmação dele no sentido de ser Deus, ou você o detesta, porque você o terá apenas como mais uma criatura que enganou um sem número de pessoas, se dizendo alguma coisa que não é e colocando a si mesmo em pé de igualdade com a divindade. Não há meio termo, pelo menos do ponto de vista lógico. Uma coisa ou outra coisa. Só não há sentido, e incorre na mais bizarra contradição, admirar Jesus como um grande mestre da religião, um grande mestre da espiritualidade, um grande mestre da moral, e ao mesmo tempo não crer em suas afirmações sobre seu relacionamento com Deus, que somente Deus poderia ter. Eu quero saber se os meus irmãos me entenderam, sim ou não. Em terceiro lugar, considerando todas as afirmações de Jesus como absolutamente verdadeiras, e este é o meu caso e é o caso de vocês, não há vantagem alguma em ser inteligente, em ser erudito, em ter a educação mais refinada, em possuir a mais admirada civilidade, em ser amável, zeloso, possuidor de moral reconhecida, destacar-se em alguma forma de religião, sem se achegar a Deus, sem ter a Jesus como o
mediador e sem a redenção que somente Ele pode realizar. Espera aí. Tudo que você é, não importa. Não vale nada. O que você alega sobre você serve para te condenar. As virtudes que você propala a seu respeito são elas que te condenam. Porque nada do que é humano conduz pecadores a Deus, além de Jesus Cristo. A pecaminosidade do pecado é tão extensa que homem algum pode expiá-lo, removê-lo. Tem de haver um mediador, alguém que pague a conta, um redentor entre nós mesmos e Deus, ou não há salvação. Existe somente uma porta, um acesso, uma escada entre a terra e o céu. O Filho encarnado de Deus, o Filho de Deus crucificado. Quem entrar por essa porta será salvo. Mas para aqueles que se recusam a adentrá-la, a Bíblia não oferece nenhuma esperança, nenhuma outra alternativa, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então prestem atenção nisso, por favor, porque prestem atenção e olhem para mim, por favor. Não é verdade que todas as religiões estão certas. Não é verdade que todos os caminhos levam a Deus. É mentira dizer que todos adoram o mesmo Deus e colherão o mesmo destino. Não é verdade que o que importa é crer em alguma religião, não importa qual seja. Não é verdade que o que vale é crer com sinceridade, não importando em que se crê. Se Jesus disse a verdade, vocês acreditam que ele disse a verdade? Se Jesus disse a verdade, como cremos e sabemos que ele disse? Somente nele e por meio dele, um pecador pode ser aceito por Deus. Somente nele, Deus e o homem se reconciliam e retomam uma antiga amizade. Somente por ele, pecadores miseráveis, dentre os quais estamos nós, podem achar justificação e perdão capazes de conceder acesso à comunhão com Deus. Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Sabe a frase só Jesus salva? Que quando a gente está viajando encontra pintada em alguns lugares? É uma advertência com a qual nós não devemos brincar. Em quarto lugar, e eu termino, eu quero alertar os meus irmãos para que a nossa desatenção, displicência e negligência para com as coisas espirituais não nos privem de grandes, de enormes, de imensuráveis privilégios. Jesus disse assim para os seus discípulos: se vós me tivesseis conhecido. Estão lembrados? Se vós me tivesseis conhecido. Sabe para quem Jesus disse, se vós me tivesseis conhecido? Para homens que andavam com ele há anos. Se vós me tivesseis conhecido. Eles o conheciam, mas não a ponto de chegarem à maturidade desse conhecimento. Eles sabiam que Jesus era o Cristo, mas estavam enredados com pensamentos em torno de um Messias basicamente terreno. Eles o conheciam, mas não avançaram em conhecê-lo, apesar de não lhes ter faltado oportunidade e ensino.
Quais desculpas poderiam alegar para não terem conhecimento superior de Jesus naquele momento? Se vós me tivesseis conhecido. Não estiveram com ele por anos? Se vós me tivesseis conhecido. Não ouviram seu ensino por anos, meus irmãos. Não viram que sua vida impecável e seu poder supremo estavam ali sempre diante de seus olhos por anos. Se vós me tivesseis conhecido, o que faltou? Faltou a minha presença, faltou o meu ensino, faltou a manifestação da minha glória, faltou a minha bondade, faltou o meu cuidado, faltou o meu amor. O que faltou? Se vós me tivesseis conhecido. Os anos passaram e agora eu estou de partida. E se vós me tivesseis conhecido. A lentidão para as coisas espirituais causa prejuízo. E são prejuízos muito grandes. Olha o que Jesus disse. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Notemos que Jesus não está falando de um prejuízo qualquer, não é verdade? Estão me acompanhando, gente? Não é um pequeno prejuízo. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Jesus está falando de nada menos do que a perda do conhecimento de Jesus e do Pai. Concentrar-se na superficialidade, evitar determinados temas, conformar-se às coisas terrenas, buscá-las como se elas fossem finais em si mesmas. Estas são algumas das coisas que atrasam o nosso progresso na compreensão de Cristo e de Deus. Quanto aos discípulos, se eles tivessem conhecido Jesus adequadamente, teriam sabido que seu reino era espiritual e não deste mundo, que ele desceu do céu e, portanto, deveria voltar para o céu. E então eles teriam conhecido ao seu Pai, ao Pai de Jesus, e teriam sabido para onde ele deveria ir. E quando disse, vou para o Pai, para uma glória no outro mundo, e não neste, eles teriam captado imediatamente qual foi o problema deles. Displicência, apatia, indiferença, negligência, desatenção, foco nas coisas erradas. Eu penso que isso se pode dizer de nós hoje. Há descrentes concentrados demais nos cuidados do mundo e na fascinação das riquezas, disse Jesus na sua parábola. E eles fazem isso a ponto de sufocarem a palavra de Deus e a tornarem infrutífera. Mateus capítulo 13, versículo 22, não é? Mas também há crentes apáticos ao ensino, entediados ante a exposição bíblica, lentos, tardios para chegar ao culto, apressados para sair do culto. E tudo isso é lamentável. Nós passamos aqui 45 minutos, já foram, ou 50 minutos, conversando com os meus irmãos. E é bem verdade que vocês poderiam dizer e falar uma série de imitações do pregador. Mas a questão é, o que cada um vai levar para casa agora? O que cada um vai levar para casa? Se vós me tivesseis conhecido, já estou conosco, já estou com vocês, já estou convosco, já ando com vocês há anos. Se vós me tivesseis conhecido, vocês acham que não perdem com isso? Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também
a meu Pai. Esse foi o diálogo com Tomé. Próximo domingo nós vamos dar uma olhada no diálogo de Jesus com Filipe. Tão importante quanto. Fiquemos em pé. Fiquemos em pé e falemos com Deus. Curve a sua fronte. Feche os seus olhos. Senhor, eu te suplico por tua misericórdia por todos nós. Não é nossa. Aquela negligência também. Aquela inaptidão para apreender coisas espirituais é nossa, Senhor. E nós temos outras culpas. Culpas que estão diante dos teus olhos. A nossa apatia, a nossa indiferença. Pouco zelo, Senhor, por tua palavra. Pouco zelo por tua palavra. Desatenção. A mente de alguns não está aqui. Senhor. Alguns que estão aqui não prestaram culto a ti. E eles sairão piores. E sairão mais culpados. E sairão com mais condenação. Vieram buscar juízo para si. Viram o Cristo crucificado. Ouviram a oferta graciosa do Salvador poderoso. Mas estavam ocupados. Estavam preocupados com outras coisas. E sairão daqui sem o Cristo que lhes foi tão amorosamente oferecido pelo Pai. Não permita, Senhor, este que está saindo, na iminência de sair daqui, tão vazio quanto entrou. Não permita que ele saia assim. Por favor, Senhor, estende tua mão e salva do inferno. Estende tua mão e salva do inferno. Salva da condenação eterna. Não permita, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Pastor Edicleito.